Você já ouviu falar que tempo é igual a dinheiro e que dinheiro tem valor no tempo? Pois é o que a gente vai ver de uma forma bem simples no vídeo de hoje. Então, olha só, a gente tem a seguinte situação. Primeiro, nós precisamos entender o que é lucro e quais são os tipos de lucro que existem, dos quais a pessoa, o investidor ou mesmo a empresa pode se apropriar vendendo, produzindo e vendendo aí um bem ou um serviço ao longo do tempo, tá ok? Então, olha só, a primeira coisa que a gente precisa entender é que toda empresa ela existe porque ela visa lucro, tá? Tem que existir uma diferença entre o desembolso que ela tem, o dinheiro que sai do caixa da empresa para adquirir o produto que essa empresa está produzindo e também entre o valor que ela arrecada, que entra no caixa, que é chamado de receita. A receita sempre tem que superar o custo, fazendo com que haja então lucro, tá? Que é essa diferença entre a receita e o custo, tá? E aí nós temos duas noções de lucro, tá? Uma é a do lucro contábil e a do lucro econômico. Como que funciona? O lucro contábil, quando dizemos assim que uma empresa opera com lucro contábil positivo, significa que ela está trabalhando e está ganhando dinheiro. Mas quanto? Não importa. O importante é que ela está ganhando dinheiro, tá? Ela está trabalhando ao longo do tempo, produzindo alguma coisa e ela está sendo remunerada por isso, tá? Quando a gente tem que a receita é exatamente igual ao custo, significa que uma empresa ela pode estar trabalhando sim, operando com lucro positivo, com lucro contábil, tá? Mas como que funciona assim, para ficar bem claro? Essa ideia de que a receita sendo exatamente igual ao custo, mesmo assim a empresa vai ter um lucro. Entendam, senhores, que dinheiro, como foi falado no início, o dinheiro no tempo ele tem valor. Então imagine a seguinte situação. Você hoje tem 10 mil reais e esses 10 mil reais você pode muito bem aplicar uma determinada taxa de juros aí em um título de renda fixa qualquer, aplicar em um banco, enfim. E pode ganhar um certo juros por deixar esse dinheiro aplicado um período de tempo. Vamos supor, para efeitos didáticos, que você vai aplicar esse dinheiro durante um ano, esses 10 mil reais, e vamos entender que quem vai pegar esse dinheiro emprestado de você, seja um banco ou seja o governo, ele vai lhe pagar 10% em cima desses 10 mil reais se você deixar esse dinheiro aplicado pelo período de um ano. Muito bem. Então entenda que você, ao abrir mão dos seus 10 mil reais, você teve um custo. Que custo? Você teve que abrir mão desse dinheiro por um ano. Você poderia utilizar esse dinheiro para investir em alguma outra coisa, para trabalhar com esse dinheiro, mas você abriu mão desse dinheiro pelo período de um ano, então é por isso que é correto você pedir uma remuneração em cima desse dinheiro. Como hoje um mercado, tá? No caso, o governo, os bancos estão pagando, novamente eu falo, considerando para efeitos didáticos, como o mercado está lhe pagando 10%, que vai dar R$1.000 em um ano, então significa que você vai ter um lucro contábil, tá? Porque o seu custo foi de 10 mil e você vai receber 11 mil. A sua receita vai superar o seu custo, tá? Só que olha só, quando você pensa da seguinte maneira, eu vou abrir mão desses 10 mil durante um ano, o custo que você tem já não são somente os 10 mil, são os 10 mil mais os mil que o banco, que o governo está lhe pagando, no caso 11 mil. Se você pegar esse dinheiro, você falar assim, não, eu não vou investir em nenhum título de renda fixa, eu não vou emprestar esse dinheiro para alguém para mim ganhar os 11 mil, eu mesmo quero trabalhar com esses 10 mil reais ao longo do ano. Se chegar ao final do ano e você tiver uma receita positiva, ou seja, depois que você tirar todos os seus custos, sobrar para você apenas 11 mil reais, então significa que a sua receita, que foi o dinheiro que entrou no seu caixa da sua empresa, trabalhando para você no seu negócio, foi de 11 mil e esses 11 mil é exatamente igual ao custo que você teve. Por quê? Porque você abriu mão de 10 mil e ao mesmo por um ano, e esse um ano vale R$1.000. Então você abriu mão de 11 mil. Então a receita foi exatamente igual ao custo.
Ah, mas significa que você não teve lucro? Não, você teve lucro sim, você teve lucro contábil. Nesse caso, a receita de 11 mil menos o custo de 11 mil vai ser igual a zero, ou seja, você não teve lucro econômico, você não teve nenhum lucro adicional trabalhando para você. Você teve os mesmos 11 mil de receita que você teria deixando o dinheiro aplicado lá no banco, no Tesouro Direto, tá? Os 10 mil que você colocou, mais os mil que você recebeu de juros. Agora, se ao trabalhar com esses 10 mil reais em um negócio particular, você, ao final do período de um ano, tiver uma receita superior a 11 mil, significa que você teve lucro contábil da ordem de R$1.000, certo? E você ainda teve um lucro sobre esse valor, você teve um excedente aos 11 mil reais. Nesse caso, você conseguiu trabalhar, você conseguiu operar com lucro econômico positivo. Isso é uma maravilha quando a empresa consegue trabalhar com lucro contábil positivo e também com lucro econômico positivo, tá? Gente, na prática, como que isso funciona? Olha só, no curto prazo, as empresas elas costumam obter uma taxa de lucro acima da taxa, digamos assim, normal de mercado. Vamos supor a seguinte situação. Imagina uma cidade grande, uma metrópole, onde tem muitas indústrias, muitas empresas instaladas. Ali, como a concorrência é muito acirrada e também ocorre muita guerra de preços, os valores de venda dos produtos, dos bens e dos serviços dessas empresas são muito parecidos. Então fica difícil a empresa A, que é concorrente da empresa B, da empresa C, enfim, querer obter uma taxa de retorno superior à que as outras empresas já estão tendo, tá? Então, assim, o máximo que ela vai conseguir, que ela pode esperar, é que ela vai obter a taxa de retorno normal de mercado, que é aquilo que o mercado está pagando. Agora, se essa empresa migrar para uma cidade pequena, que está começando, está prosperando, está crescendo, tá? É bem provável que ali, ela, por ter menos empresas concorrentes, ela consiga cobrar um preço um pouco acima, um preço superior, e aí ela consegue trabalhar com lucros ditos, chamados de lucros extraordinários, e aí ela consegue operar com lucro econômico. Por quê? Porque ela está abrindo mão de uma certa receita, de um certo custo em uma determinada cidade, uma determinada região, ela está migrando para uma região nova, uma região que está crescendo, uma região promissora, que tem mais espaço para a empresa trabalhar e por isso ela consegue até pedir um valor superior pelos seus produtos em relação à empresa, em relação à região onde ela atuava, e aí ela consegue sim operar com lucro econômico. Então, fica aí dessa maneira o seguinte entendimento, a seguinte conclusão, tá? Que as empresas no curto prazo, elas até conseguem sim operar com lucros extraordinários, com lucros econômicos, obtendo lucros acima da taxa normal de mercado. No longo prazo, a região cresce, as empresas crescem de forma tal que não há mais muito espaço para a exploração desse mercado com preços acima dos preços normais de mercado. Tá certo? Então ficamos entendidos aqui acerca do que é lucro contábil e do que é lucro econômico, e o ideal é que a empresa sempre consiga trabalhar com lucro econômico, tá certo? Muito obrigado por terem assistido este vídeo.